World News Jovem Pan. Olá, seja muito bem-vindo ao World News. No programa de hoje nós vamos visitar Israel. O país compreende territórios sagrados para judeus, cristãos e muçulmanos. E justamente por isso é uma das regiões mais conflituosas do planeta. Hoje nós vamos ter a participação do cientista político André Leist, que é especialista em Israel. E também da Janine Ayala Mello, brasileira e israelense, bacharel em Ciências Sociais e Estudos do Oriente Médio pela Universidade de Ben Gurion. Ela fala diretamente da cidade de Beersheba, em Israel. Então, sejam todos muito bem-vindos ao World News. Muito obrigado por aceitarem o nosso convite. Bem, muitos assuntos para nós tratarmos nessa edição, mas para começar, vamos acompanhar agora uma breve visita a Israel, justamente para entendermos melhor os temas que nós vamos tratar hoje. Acompanhe. Jerusalém, capital de Israel, uma das cidades mais antigas do mundo, mais de 3.000 anos de história. Território sagrado para judeus, muçulmanos e cristãos. O Estado de Israel é uma democracia parlamentarista, fundada em 1948. Está localizado no Oriente Médio, uma das regiões mais conflituosas do globo. As tensões entre árabes e judeus são constantes. Ainda assim, Israel é um país de economia desenvolvida e internacionalmente reconhecido pelos avanços tecnológicos. Tel Aviv é o centro financeiro. A cidade é famosa pelas belas praias e pela agitação. A população israelense tem um bom padrão de vida. A infraestrutura urbana e de serviços é bem desenvolvida. Apesar dos conflitos regionais, Israel é considerado um dos países mais seguros do planeta. O país é o centro das tradições judaicas no mundo. É um importante polo de preservação e de difusão da cultura dos judeus. Pudemos ver aí justamente pelas imagens que o povo israelense é bem festeiro. Então, ao som dessa música Hava Nagila, eu começo o nosso bate-papo com o André, porque os israelenses eles são muito alegres, felizes, promovem muitas festas, confraternizações, aniversários, casamentos. Conta pra gente um pouco dessa tradição dos israelenses em celebrar. Eu acho que vem um pouco da cultura judaica, de celebração em relação às festas judaicas e celebração de momentos de transição, como, por exemplo, a primeira comunhão judaica, que é o Bar Mitzvah, o Bat Mitzvah para as mulheres, casamentos e as festas judaicas. Elas sempre são regadas a música e comida. E, além disso, o israelense é um povo feliz. Eles estão, apesar das dificuldades, das guerras, dos problemas de segurança, construíram um país próspero, onde existem muitas paisagens, é um lugar bonito de se viver. Dizem que é um dos povos mais felizes do mundo, né, em pesquisas aí que existem em algumas revistas. E existe muita música em geral. O Tel Aviv é considerado uma cidade que nunca dorme, é o slogan da cidade. Né? É o slogan da cidade, é a cidade que nunca dorme, né? Em hebraico. E existem muitos bares, muitos pubs, existem festas de música eletrônica, a gente estava comentando aqui antes. Então, sim, o israelense festeja a vida e tem muitos motivos para se festejar também, né? Pegando esse gancho, tem até uma informação interessante que você trouxe e eu gostaria que você compartilhasse com o nosso público, que justamente Israel tem essa vertente da música eletrônica. Os jovens produzem, são produtores, são muito famosos, viajam o mundo inteiro, alguns desses artistas e DJs. Mas tem uma explicação para essa vida noturna tão intensa, né?
Conta um pouco como é que funciona a juventude em Israel, como é que eles fazem após o serviço militar obrigatório. Eles viajam sempre? Como é que funciona? Então, na verdade, o israelense é obrigatório a fazer exército, as mulheres 2 anos, os homens 3 anos, na média, fora aqueles que eventualmente viram oficiais aí fazem mais tempo. A Janine até pode falar, ela fez mais de 2 anos, acredito eu. E esses jovens, depois que saem do exército, normalmente vão trabalhar em alguma coisa que possam juntar dinheiro e vão viajar. Normalmente viajam ou para a Ásia ou para a América Latina, que é mais barato para viajar durante 6 meses ou 1 ano. E nessas viagens eles acabam aprendendo outras línguas, se expondo a novas culturas, viajam vários países e não um país só. E normalmente essas pessoas, como você estava mencionando, vão para a Índia, vão para a Tailândia, voltam com ideias específicas e acabam criando aí algumas festas, trazendo a cultura desses lugares para a cultura israelense. E como é uma coisa muito comum essas viagens, todo jovem que faz exército, pelo menos 90%, vão juntar o dinheiro e vão viajar para algum lugar de 3 meses a 1 ano pelo mundo. Então isso acaba fazendo com que a cultura de outros países entrem dentro da cultura de Israel, inclusive as festas e os festejos. Pois é. Agora, Janine, então conta pra gente um pouco sobre essa sua experiência no Exército. Então gostaria que você comentasse também esse aspecto da vida do israelense durante esse período da juventude e também, claro, das festas e celebrações. Por favor. Obrigada. Então, aqui em Israel, né, nós temos é obrigatório entrar no Exército a partir dos 18 anos de idade. Assim como o André falou, as mulheres têm que fazer, hoje em dia, 2 anos e 4 meses, os homens têm que fazer 2 anos e 8 meses. E mulheres como eu, que fizeram parte de batalhões de infantaria ou que foram combatentes no serviço militar, fazem o maior período de tempo, que são 2 anos e 8 meses, na minha época eram 3. E todos os jovens têm esse sonho de que quando eles fazem o que tem que fazer para a sociedade, ou seja, aqui existe algo muito cultural dos israelenses de ter que dar de si primeiro para a sociedade, para a segurança do país, para o bem-estar do país e das pessoas, para depois poder curtir a vida e viajar, trabalhar, estudar, fazer, né, construir uma família, uma casa. Então, a gente entra no Exército e durante o Exército sempre tem essa conversa, para onde você vai, qual é o seu sonho, para onde você quer ir. A maioria das minhas amigas foram, por exemplo, para Tailândia, Índia, Brasil, Argentina, né, América Latina. Eu também, eu fiz um passeio de 2 meses sozinha pelo Brasil e pela Argentina. Passei em casa, fui para vários estados e com essa mesma mentalidade de, tá certo, eu dei de mim, eu fiz o que tive que fazer para o bem-estar do meu povo, né? E agora eu posso juntar meu dinheiro e viajar sozinha e conhecer novas pessoas, novas culturas. Então é isso. Perfeito, muito bom. Agora tem um outro aspecto que eu gostaria de pedir justamente para o André comentar, porque a culinária israelense e judaica é muito tradicional e muito conhecida. Inclusive, os doces, eles se destacam e tem inclusive uma explicação para isso. Qual é? Olha, a explicação dos doces eu vou ficar te devendo, mas a explicação da culinária é que Israel é um conjunto de várias etnias em um lugar muito pequeno. Então você tem os judeus que viviam na região durante os últimos 10, 20 gerações. Tem a comida do Oriente Médio, que é uma mistura de comida mediterrânea com comida árabe. Então você tem uma junção de comida árabe que vem da Arábia junto com a comida que vem do norte da África. E depois que Israel é criado, você tem uma junção aí de judeus que vem da Tunísia, do Marrocos, do Iraque, do Irã, da Síria, judeus que fugiram desses países após a fundação de Israel, que acabam se juntando a judeus que estavam fugindo da Europa por causa do antissemitismo. E aí todo esse emaranhado de pessoas de culturas distintas, de lugares distintos, com climas distintos, acabou criando um mosaico muito único, que é esse mosaico da culinária israelense. Então é uma junção de tudo. E Israel, nos últimos 20 anos, tem se destacado aí por chefes de cozinha que tem pego o detalhe das cozinhas de cada país e transformado isso em algo único, israelense, no final das contas.
Agora, Janine, conta pra gente, você está em Israel, na cidade de Beersheba, conta um pouco da culinária por aí. Então, é muito importante a gente entender que realmente Israel é composta por várias etnias, ou seja, judeus de todos os lugares do mundo vieram para cá e vieram em épocas diferentes. Ou seja, se você visita o norte do país, você vai ver mais judeus que vieram do leste europeu do que no sul do país, que foram judeus que vieram de países do norte africano e da Ásia, que moram mais nessa área onde eu moro, que é no Negev. Então, aqui em Beersheba, nós temos restaurantes que é comida da Tunísia, comida do Marrocos, Síria, Egito, Líbano, comida beduína, porque aqui nós temos beduínos também, né, que moram lado a lado com os judeus. Então, uma cultura também influencia a outra. Então, há muitos restaurantes, há muitas casas que você vai ver, por exemplo, no jantar do Shabat, que é quando as famílias se reúnem junto para poder rezar e comer e ter esse momento familiar, que vai ter, por exemplo, um cuscuz marroquino e um kuber do Iraque, que são comidas específicas desses dois países diferentes, e isso porque o pai é de um país, né, o avô é de um país e a avó veio do outro. Então é muito interessante fazer parte, né, dessa mistura. Obrigado pela análise, Janine, porque eu faço aqui uma mudança brusca de assunto, que é justamente do jeito que acontece quando, infelizmente, os ânimos ficam acirrados e estoura um novo conflito com os palestinos, por exemplo, um ataque com foguetes. Imagina como é que é, para quem vive em Israel, ter que conviver com esse tipo de situação. Você está no aniversário, ou mesmo num dia qualquer, e de repente a cidade começa a ser atacada com foguetes. Gostaria de perguntar para a Janine se você já testemunhou alguma situação como essa. Sim, claro. Eu moro aqui já há 13 anos, já testemunhei várias situações como essas. Nesse ano, né, em maio desse ano, eu, sendo moradora de Beersheba, a gente viveu isso, eu e minha família. Eu tenho um marido, eu tenho um filho pequeno, e durante a noite a gente teve que passar a noite na escadaria do prédio, porque o abrigo contra a bomba que a gente tem próximo nosso era muito longe e não tinha nem tempo para a gente correr. Então a gente teve que se esconder com os vizinhos de pijama na escadaria do prédio e esperar que as bombas parassem. Só que eu acho importante a gente entender a complexidade desse conflito, e principalmente dessa última guerra que a gente teve. Porque no imaginário, na mídia, né, internacional, sempre se falam dos judeus contra os palestinos. Só que é importante a gente entender que essa última guerra e as últimas também que tiveram, Tzuk Eitan, Amud Anan, quem lançou as bombas contra judeus, contra inocentes aqui em Israel, foi o Hamas. O Hamas é um grupo terrorista, fundamentalista, que controla os palestinos na faixa de Gaza, e muitos não querem que ele esteja lá. Então, acho importante a gente também entender essa questão que não são todos, um contra o outro, e há muitas vozes que sim querem se aproximar e sim querem o bem um dos outros, mas grupos extremistas impedem que essa paz seja alcançada. Perfeito. Agora, André, é possível dizer que os povos árabes, especialmente os muçulmanos mais radicais, não aceitam a existência de Israel? A gente pode sim afirmar que os muçulmanos radicais, o fundamentalismo islâmico militante, que a gente fala na academia, é responsável pela criação de diversos grupos ao longo dos últimos 80, 90 anos, e parte desses grupos tem uma direção, um objetivo de destruir o Estado de Israel e, na sua época, quando Israel estava sendo fundado, de impedir que Israel se fundasse. Estiveram vários movimentos, a Irmandade Muçulmana, depois teve o panarabismo com o Egito e Síria, depois teve várias guerras nacionalistas com apoio da União Soviética aos árabes,
eles perderam essas guerras e depois veio o Islã militante com a fundação da Jihad Islâmica em 82, o Hamas em 88, o Hezbollah no Líbano com apoio do Irã. O problema é que eles representam 10, 15% da visão da maior parte do Islã no mundo. Só que ainda assim são 10% de 1,5 bilhões de pessoas, é muita gente dentro de um lugar pequeno, apertado, e dentro desses 10% só 2% estão dispostos a tomar ações violentas. Ainda assim é bastante gente, precisa de pouca gente para que atentados terroristas ocorram. Então a gente tem que afirmar que o povo judeu e o povo árabe são primos, viveram na região por séculos, 2 milhões de árabes muçulmanos vivem dentro de Israel com direitos iguais aos judeus israelenses, são cidadãos, possuem direitos e deveres iguais aos judeus, mas mesmo assim existem aqueles atores que não aceitam um problema conceitual, que existe um Estado não árabe, não muçulmano naquela região chamado Estado de Israel. É essas pessoas que são contra a paz, não o povo palestino e muito menos não o povo árabe. Perfeito. Agora, eu queria perguntar para a Janine, porque os palestinos se queixam justamente da presença dos judeus israelenses nos assentamentos em territórios que são reivindicados por eles. Inclusive, já até denunciaram a ampliação das áreas ocupadas pelos judeus. É possível afirmar, Janine, que os israelenses tenham algum tipo de responsabilidade na persistência dessa tensão ali na região? Eu acho muito complicado dizer que os israelenses são os responsáveis pelo que acontece nessa região, apenas os israelenses. E eu gostaria de, inclusive, trazer algo que é muito pouco falado, por algum motivo que eu não sei, que é o que aconteceu logo após que foram assinados os acordos de Oslo, né, entre o Yasser Arafat e o ex-primeiro-ministro que foi assassinado, Yitzhak Rabin, em 1994. A gente, né, em Israel, no mundo, nos territórios palestinos, viram esses acordos como a paz que finalmente chegou, o futuro. E 6 meses, né, alguns meses depois que foram assinados esses acordos, o Yasser Arafat foi para África do Sul, para Joanesburgo, e fez um discurso no qual ele fala no discurso que Jerusalém é a capital da Palestina, é a capital do mundo muçulmano, que a Jerusalém deve ser reconquistada pela Jihad e que os acordos de Oslo têm o mesmo significado que os acordos que foram assinados entre o profeta Muhammad e entre a tribo Quraysh. E para quem sabe história, principalmente dessa época, quando Muhammad, Maomé, viveu, sabe que logo após que foi assinado os acordos de paz entre ele e a tribo Quraysh, ele teve um tempo para se reafirmar como líder e juntar uma força, e ele massacrou a tribo Quraysh e aí conseguiu, né, ampliar o poder político dele. Então a gente vê que, apesar de Israel ter dito que iriam dividir o território em 2 países, iriam devolver, né, no caso, territórios de Gaza, da Judéia, da Samária, da Mata Golan, a gente vê que, apesar disso, o lado palestino, o Yasser Arafat, que representava os palestinos na época, insistiam em continuar essa jihad, né, que é algo violento, contra os judeus e contra Israel, que é o país no qual os judeus finalmente puderam se autodeterminar como povo. Então, falar que os israelenses são os responsáveis é um modo meio raso de ver essa complexidade toda que a gente vive também na Cisjordânia. Perfeito, muito bom. Agora eu peço justamente que o André comente sobre essa teoria de que os israelenses teriam alguma responsabilidade na tensão da região. Olha, complementando o que a Janine disse, até 1967, entre 48 e 67, Israel não ocupava ou não tinha presença militar e nem civil em nenhuma região reivindicada pelos palestinos, nem na faixa de Gaza, nem em Jerusalém Oriental e nem na Cisjordânia. Inclusive, os judeus não tinham nem o direito de ir até a Cidade Velha e rezar no lugar mais sagrado do judaísmo, que estava ocupada pela Jordânia. E mesmo assim, não havia paz. Então, não é o fenômeno dos assentamentos e do fato de existirem civis israelenses vivendo na Cisjordânia, ou, por exemplo, existir uma tensão militar na região,
não é culpa de Israel, pois uma guerra dos 6 dias que levou Israel a conquistar essa região foi uma guerra travada dos árabes, da Síria, do Egito, com a entrada da Jordânia depois de 4, 5 dias, justamente para tentar destruir Israel. Israel ganhou a guerra em 6 dias, conquistou esses territórios. Então, a gente tem que explicar o fenômeno do porquê que Israel está lá dentro, e o principal dele é que os árabes atacaram Israel, tentando destruir o país, sendo que Israel não estava em nenhum território reivindicado, estava dentro das suas fronteiras reconhecidas pela comunidade internacional e pela lei internacional. Perfeito, muito bom análise de André Laist, nosso convidado aqui no World News. Agora nós vamos analisar justamente o cenário interno político de Israel, porque é um território que reúne várias etnias e pessoas de diferentes religiões que deve ter desafios justamente para garantir representatividade nas esferas de poder. Começo essa rodada com o André, porque eu gostaria que você falasse um pouco desses desafios justamente no cenário político em Israel para conseguir abrigar todos esses povos, essas pessoas, esses representantes. Bom, Israel é uma democracia parlamentarista, existem 120 cadeiras no parlamento, as pessoas votam em legendas e essas legendas têm uma lista de pessoas que são candidatas e dependendo de quantos votos cada legenda ganha, ela elege um número específico de deputados para o parlamento. Normalmente o líder do partido mais votado vai receber a incumbência aí de formar uma coalizão e vai normalmente formar uma coalizão com mais partidos, porque nunca na história de Israel um partido ganhou mais de 61 cadeiras. Com esse contexto, normalmente a parte ideológica, partidos normalmente fazem coalizões mais homogêneas do que heterogêneas, mas já existiu governos bastante heterogêneos, de esquerda e direita fazendo coalizão para formar um governo. Esse último governo foi formado agora, é o governo mais abrangente da história de Israel. São 8 partidos, inclusive um partido islâmico árabe, dentro da coalizão, onde nós temos aí 2 partidos de esquerda, 2 partidos de centro, se não me engano, 2 ou 3 partidos de direita e um partido árabe, inclusive a direita do Likud, que era o partido que é o partido do Netanyahu, que não é mais primeiro-ministro. Então nós temos eu acho que até um exemplo para a democracia do mundo, como é possível às vezes se unir coisas que são em comum entre os partidos que pensam tão diferente em muitos assuntos, em prol do país. Israel estava numa crise política já há 3 anos, era uma 4ª eleição em menos de 1 ano e meio, e isso fez com que eles conseguissem montar uma coalizão para trazer estabilidade econômica ao país. Inclusive passaram agora recentemente o orçamento, algo que não passava há 3 anos. Um último ponto importante: Israel é um mosaico de muitas pessoas, árabes, judeus, pessoas que moram na periferia, pessoas que moram no centro do país, pessoas que trabalham com agricultura, pessoas que trabalham com alta tecnologia. Então acredito eu que o que eles estão conseguindo fazer agora é não entrar em assuntos que eles não concordam, como por exemplo o processo de paz com os palestinos ou coisas relacionadas à religião e Estado, que são coisas que realmente existe alguma divergência entre esquerda e direita, mas sim enxergar as coisas importantes. Por exemplo, o investimento na educação e combate à criminalidade na sociedade árabe-israelense, que tem sofrido aí atos de violência interna entre eles. Isso é algo que, por o fato de existir um deputado árabe dentro da coalizão, eles conseguiram um orçamento maior agora para investir nessas comunidades. Isso são coisas que estão sendo atingidas, cuidadas por esse governo. Eu acredito que isso é muito positivo e também é uma demonstração de como, mesmo não concordando, partidos adversários não são inimigos, são todos membros do mesmo país e podem trabalhar juntos pelo bem de todos. Perfeito. Agora, Janine, conta pra gente, você acompanha a gestão do atual governo, como está o desenvolvimento na administração das pautas mais urgentes e também como a imprensa israelense tem tratado justamente dessa nova gestão? Eu tenho acompanhado muito de perto, eu adoro acompanhar a política interna daqui de Israel e eu pessoalmente acho que esse governo está fazendo muito bem ao país. Pela primeira vez em mais de 40 meses, ou seja, desde 2019, se eu não me engano, que um orçamento foi aprovado no país. E para quem entende, né, o peso que um orçamento tem para a gente poder fazer um país melhor, para poder dar dinheiro para a educação, para saúde, né, para todas essas coisas importantes, então esse governo finalmente conseguiu chegar a esse acordo.
Ao lado disso, haviam muitos assuntos que deveriam ser tratados ao longo dos anos, como, por exemplo, o trânsito, que é impossível aqui, a alta taxa de criminalidade que tem dentro do país e principalmente dentro da sociedade árabe-israelense, que foi algo, inclusive, que os próprios árabes quiseram que a polícia entrasse para poder tratar dessa criminalidade e que finalmente estão dando o dinheiro pelo orçamento para que a polícia possa tratar dessas questões. Educação, saúde, vão fazer outro hospital no Negev depois de anos que estão lutando para que a situação da vida nas periferias, tanto no Negev como no Galil, melhorasse, e justamente essa coalizão, que tem tantas vozes tão diferentes umas entre as outras, vai poder chegar a esse acordo, apesar, né, dessas diferenças ideológicas, muitas vezes, inclusive. Perfeito, muito bom. Agora, a corrupção, infelizmente, claro, é um problema mundial. Queria que você nos dissesse, André, como que o país tem enfrentado os casos de corrupção. Afinal, o que acabou ganhando o noticiário internacional foram as acusações contra o ex-líder do país, né? Pois é, Israel é um país que tem um Estado de Direito forte, comparado com países, por exemplo, da América Latina ou países subdesenvolvidos. Isso é um fato positivo. No Israel, mesmo se você for primeiro-ministro, presidente ou um multimilionário, se você cometer um crime, você vai preso e você vai para a cadeia. Isso aconteceu com o ex-presidente de Israel por assédio sexual, isso aconteceu com o ex-primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, por corrupção, isso aconteceu com o Nohi Danker, que era um grande empresário, bilionário, por problemas de gestão da sua empresa, etc. e tal, que acabou perdendo tudo, inclusive foi preso. Israel tem um sistema de anticorrupção, de combate à corrupção, de combate à criminalidade e de combate também a uma série de crimes financeiros. Porém, não é perfeito, assim como nenhum país é perfeito. Eles estão o tempo todo correndo para tentar melhorar esse setor de punição. Esse primeiro-ministro Netanyahu está respondendo por 3 ou 4 acusações de quebra de confiança, corrupção, conflito de interesse. Ainda não foi condenado. Ele continua respondendo. Isso pode demorar muito tempo, tem vários recursos, mas com certeza o sistema de justiça israelense ele vai chegar à verdade, seja por um lado, seja por outro. Isso já se provou no passado, o país que prendeu ex-presidente, prendeu ex-primeiro-ministro e grandes empresários no país. Perfeito. Janine, eu sei que eu tenho que liberar você, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta, justamente para me aproveitar dessa impressão de uma pessoa que mora em Israel. O israelense comum, ele tem o hábito de acompanhar a política? Sim, com certeza. Aqui o pessoal gosta de sentar às 8 horas da noite e ver o jornal e depois passar horas no Facebook, com a família, com os amigos, falando sobre a política e discutindo, assim, com toda a paixão que cada um tem por seu lado ideológico da política israelense. Agora, sobre essa questão que o André falou, é interessante ver que o debate ideológico nos últimos anos passou a ser um debate sobre quem é a favor de Netanyahu e do Likud e quem é contra Netanyahu e contra o Likud liderado pelo Benjamin Netanyahu. Inclusive, hoje em dia, essa semana, foi discutido no Knesset, no parlamento, uma lei que vai proibir o primeiro-ministro de ser primeiro-ministro por mais de 8 anos seguidos, o que será uma lei que vai entrar em vigor, né, a partir desse ano ou do próximo. Ou seja, se Netanyahu virar primeiro-ministro de novo, ele só vai ter mais 8 anos para dirigir o país. E outra lei que estão querendo fazer, que é para que pessoas que têm algum processo contra elas, um processo judicial, não possam virar primeiros ministros. Porque até agora não existia uma lei que impedia que uma pessoa que está respondendo um processo que virasse o primeiro-ministro do Estado. Era normalmente, né, na vista das pessoas, quem respondesse por um processo iria simplesmente deixar o cargo. Foi o que aconteceu com Ehud Olmert. Na hora que começou todo um processo, ele disse, eu vou deixar agora de ser primeiro-ministro e vou continuar com o processo como um cidadão
entre todos os cidadãos. E isso foi algo que Netanyahu não fez. E agora há muita briga entre as pessoas que são a favor de Netanyahu e contra sobre essas leis, porque estão dizendo, por um lado, que são leis que vão impedir que pessoas, né, cometam atos corruptos, e por outro, as pessoas estão dizendo que é uma perseguição a Netanyahu e que essas leis são apenas algo que são feitas contra uma pessoa que, na vista, né, dessas pessoas, foi o melhor primeiro-ministro do país. Então é interessante ver essa mudança do discurso público sobre a política e acompanhar. Perfeito. Janine Ayala Mello, bacharel em Ciências Sociais e Estudos do Oriente Médio pela Universidade de Ben Gurion, falando diretamente de Israel. Agradeço demais sua participação, parabéns pelo trabalho e até uma próxima. Obrigada. Agora vamos analisar o papel de Israel justamente no tabuleiro de xadrez da geopolítica mundial. A gente sabe que esse jogo tem uma dinâmica muito particular, com interesses de cada país, inclusive com aquela reiterada medição de forças, alianças estratégicas contra ameaças comuns a vários países. Então, eu gostaria de saber, André, como anda a relação de Israel com os países da Europa, Estados Unidos e também com a Rússia? Bom, Israel, quando foi fundado, não tinha relações periféricas com seus vizinhos, então ele precisava desenvolver relações do que eles chamavam de o periférico próximo e com as superpotências para poder aí garantir a sua segurança. A relação com a União Soviética foi a primeira relação estratégica, foi a União Soviética que no primeiro momento, em 1948, vendia armas para Israel durante a Guerra de Independência, através da Tchecoslováquia, enquanto existia um embargo militar à região. Depois disso, com os crimes antissemitas de Stalin, com a Guerra Fria crescendo, a União Soviética decidiu apoiar os árabes e os Estados Unidos acabaram se aproximando de Israel ao longo dos anos, sendo que no primeiro momento as principais relações de Israel eram com a França e com a Inglaterra. Israel tinha uma ótima relação com o Irã até 1979, era uma relação estratégica, teve até 2003, 2004 uma ótima relação com a Turquia. Depois da entrada do governo do Erdogan, as coisas começaram a piorar um pouco e hoje tem uma excelente relação, por exemplo, com a Índia. Isso é inclusive uma relação de defesa muito importante com o país. Obviamente, Israel tem uma relação muito próxima, que não é só uma relação econômica, mas é cultural, é social, é política com os Estados Unidos. Em ambos os partidos apoiam o direito de Israel a existir e se defender, como já foi reiterado diversas vezes por presidentes republicanos e democratas. E existe uma relação estratégica muito importante com a Rússia, através da relação com o Putin. O Putin, ele tem uma relação aí com a comunidade judaica, cresceu sendo ajudado quando criança, inclusive por judeus. Existe 1 milhão de imigrantes russos que moram em Israel, inclusive veteranos de guerra da Segunda Guerra Mundial. Então existe uma relação de importância de Israel para a Rússia. Ao mesmo tempo, a Rússia aí tem seus interesses na Síria, no Irã. Então existe aqui um tabuleiro de forças, né? Israel é um grande exportador de material de defesa, é um exportador de inteligência e a sua economia nos últimos 20 anos cresceu muito, quase triplicou o PIB. Esse poder econômico deu poder militar cada vez mais especializado e mais tecnológico. Esse poder militar especializado deu um terceiro poder, que é o poder de inteligência, através não só da inteligência do exército, mas dos serviços secretos e tudo mais. E esse poder de inteligência no século XXI, após 11 de setembro, onde é tão importante ter mais conteúdo, mais informações para poder evitar atentados em solos de vários países, Israel acabou ganhando um quarto poder, que é o poder político internacional. Por causa desse poder de inteligência, Israel talvez seria o terceiro ou quarto país que mais possui inteligência para colaborar com os outros países, evitando atentados em países árabes, na Turquia, até mesmo em países que não têm relação diplomática, e isso fez com que esses países se aproximassem cada vez mais de Israel. Por isso, nós temos aí há um ano os acordos de Abraão com Emirados Árabes, Bahrein, Marrocos, Sudão e outros países que estão provavelmente na fila querendo ter relações com os israelenses. Durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro, nós pudemos ver uma aproximação do governo brasileiro com o de israelense. Eu gostaria que você analisasse o quão fértil é essa relação e esse, pelo menos, início de conexão entre os dois países.
O Brasil sempre teve uma relação neutra e votando normalmente contra Israel nas organizações das Nações Unidas ou outros fóruns internacionais. O que esse atual governo fez até o momento foi uma troca desse padrão de votações nas Nações Unidas, votando na maior parte das vezes se abstendo ou votando a favor de Israel. Teve algumas votações contra Israel também, mas bem menos em números do que outros governos e governos passados. É uma relação de admiração com a tecnologia israelense, com a liberdade que existe em Israel, com algumas coisas que o Israel pode ajudar o Brasil, mas não é específico nessa relação comercial desse governo. Já em outros governos, nos últimos 30 anos, teve boas relações, várias exportações de produtos, inclusive de defesa para o Brasil, irrigação para o Nordeste, outras tecnologias de Israel que ajudam o Brasil e vice-versa. O Brasil exporta produtos como carne, fertilizantes para Israel. Então acho que ambos os países se beneficiam dessa relação que tem crescido e obviamente essa balança comercial está cada vez maior. No que essa relação poderia avançar? Quanto mais trocas tecnológicas e trocas de maneiras de enxergar como o crescimento sustentável da economia, investimento em pesquisa e desenvolvimento, trocas de estudantes, trocas de doutores, para que eles ganhem know-how nas universidades, eu acho que o investimento em educação seria um grande ganho para ambos os países. Isso deveria ser cada vez mais fomentado por ambos os governos. Aproveitando justamente que o André falou sobre tecnologia, Israel é mundialmente conhecido por soluções tecnológicas avançadas, seja para preparar o solo árido para a agricultura, retirar o sal da água do mar e até na indústria bélica. Nessa mesma linha de vanguarda, Israel vem despontando como a Startup Nation. Então, como um país desértico, menor que o estado de Sergipe, com recursos naturais escassos e o mercado interno limitado, acaba figurando na lista das 10 economias mais inovadoras do planeta. Quais razões explicam esse desenvolvimento absurdo de Israel? Bom, essa é uma pergunta de $1 bilhão, né? Nem $1 milhão, mas existem vários fatores. Fatores históricos. Israel, como eu disse antes, estava cercado de países inimigos, não tinha um mercado para exportação, não tinha relações diplomáticas com seus vizinhos e teve que encontrar formas criativas de poder vencer as adversidades, inclusive no primeiro momento de alimentos entrando no país, através de maneiras criativas, através de estudos, através de invenções, como por exemplo fertilizar terras áridas ou pelo menos gastar menos água do que normalmente se faz na técnica de encharcamento, que é o que nós usamos aqui no Brasil, que seria a técnica de gotejamento, que é a técnica usada em Israel. Então todas essas tecnologias que foram primeiramente lá atrás desenvolvidas pelo Exército, pelo Ministério da Defesa, para poder criar formas de vencer batalhas onde Israel tinha menos soldados, menos tanques, menos aviões e menos recursos que os países que o rodeavam, depois essas tecnologias acabam sendo usadas depois para criar soluções para problemas civis. Podem ser infraestrutura, pode ser dentro da educação. E aí Israel, obviamente, onde um país que baseou bastante a educação desde o início, as universidades israelenses foram fundadas 30, 40, 50 anos antes do Estado de Israel, né? E essas universidades que formaram as pessoas que construíram o país acabaram depois ganhando vários prêmios Nobel. Israel tem mais de 10 prêmios Nobel em diversas áreas. E essa tecnologia acaba se transformando numa cultura do país. A primeira faculdade que o israelense escolhe fazer é a faculdade de engenharia. Tem vários tipos de engenharia, mas a engenharia está no primeiro lugar. E são esses engenheiros de eletrônica ou civis ou de outras áreas da engenharia vão acabar depois indo para as empresas de alta tecnologia para desenvolver soluções para o mundo. Você falou do mercado pequeno. Realmente, Israel tem 9 milhões de pessoas. Então, essas empresas fundadas pelos israelenses, essas startups israelenses, eles estão enxergando um problema que o mundo tem. Pode ser em relação à alta tecnologia, a big data, a comunicações, mas eles estão enxergando para o mundo. O mundo é o mercado deles, eles não estão enxergando o mercado interno. E acabam, então, encontrando soluções, como, por exemplo, aplicativos de trânsito ou outros aplicativos que a gente usa todos os dias no mundo inteiro.
Inclusive, olha só, uma curiosidade, porque 19 empresas realizaram a abertura de capital na Bolsa de Valores, inclusive os pendrives e o aplicativo de navegação Waze, que ajuda muita gente a se deslocar, acabaram surgindo em Israel, foram criados em Israel. Muitas dessas soluções acabam aparecendo por conta das demandas da indústria bélica, né? Muitas coisas foram desenvolvidas pela indústria bélica lá atrás e acabaram essas pessoas que desenvolveram esses produtos na indústria bélica ou no Ministério da Defesa, acabam depois se aposentando, indo trabalhar no setor privado, e esse setor privado vai tentar encontrar alguma utilidade para o know-how que essas pessoas têm na indústria bélica. E na indústria bélica não quer dizer que as pessoas fabricavam, entre aspas, armas ofensivas. Muitas dessas pessoas trabalhavam criando softwares ou soluções de defesa e não de ataque, que é a grande especialidade de Israel nesse setor, a proteção do espaço aéreo, a proteção das fronteiras, câmeras, etc. e tal. E muitas dessas invenções acabam depois indo e caminhando ao longo do tempo do desenvolvimento para inovações que acabam atendendo aí as necessidades dos civis. Agora tem uma curiosidade, porque você morou 10 anos em Israel. E ao mesmo tempo que Israel é um país ultra tecnológico, também guarda parte da história do mundo, né? Exato. Um antagonismo que gostaria que você explicasse um pouco para a gente dessa relação. Israel é um mosaico onde você encontra o novo e o velho em poucos quilômetros de distância, né? Tel Aviv é uma cidade que tem 100 anos, um pouco mais de 100 anos. É uma cidade que não dorme, tem vários restaurantes e bares. É uma cidade relativamente nova, enquanto que 60 quilômetros dali viaja-se até Jerusalém e você tem uma cidade de 3.000 anos de história, onde qualquer lugar que você escavar você vai encontrar histórias de diversos povos e de diversos impérios que conquistaram e destruíram Jerusalém. Jerusalém foi destruída e reconstruída 17 vezes. Então, tanto na Galileia, no deserto, quanto nas cidades mais sagradas, Safed no norte, Tiberíades, perto do mar da Galileia, Jerusalém e Hebron, onde estão enterrados os matriarcas e os patriarcas, são cidades históricas que têm aí a sua conotação religiosa para várias religiões, enquanto que ao mesmo tempo existe a modernidade de Israel como Estado criado em 1948. Então existe uma junção entre a história das civilizações, das religiões e do Oriente Médio e ao mesmo tempo toda a modernidade de um país desenvolvido. Ainda voltando para esse lado tecnológico, faça um comparativo com outros polos de inovação, como por exemplo o Vale do Silício ou mesmo a China. O que Israel tem de diferente? Há um apoio governamental? Os empresários se ajudam? Conta um pouco dessa dinâmica. Eu acho que, primeira coisa eu acho que é a cultura. O israelense, ele tem algo que a gente chama de chutzpah. Chutzpah em hebraico é uma gíria para ousado, cara de pau, uma pessoa que não tem vergonha de expressar o que acha, eventualmente pode até ser considerado, não grosseiro, mas de uma certa forma ousado no que ele está falando, para quem ele está falando e no momento que ele está falando. E isso acaba criando oportunidades e não desavenças. O israelense não tem medo de errar, a falha é visto como experiência. Fazer uma startup e não dar certo, fazer de novo é algo bom para o currículo e não ruim. Existe, claro, toda uma questão governamental ao mesmo tempo de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Existem investimentos de primeiro e segundo estágio com dinheiro público, inclusive, isso é algo raro encontrar em alguns países. Então, hoje em dia, existem 1.500 startups sendo fundadas e 500 fechando por ano. É um saldo de 1.000. Israel deve ter algo em torno de 12 ou 13 mil startups hoje em dia funcionando. Isso é um índice proporcional muito grande comparado com os Estados Unidos e com a China, com 1,5 bilhão de pessoas, Israel com 9 milhões. Então, mesmo assim, além disso, existe hoje em dia um contexto financeiro em Israel, onde existe tanto dinheiro no mercado israelense para investir em startup, que, na verdade, é o investidor que procura a pessoa do startup e a pessoa com a boa ideia, e não o contrário, não é o cara do startup que precisa ficar procurando investidor. Então é ele que vai escolher que tipo de investidor ele vai querer. Ele tem a opção de escolher uma característica específica em vários investidores para poder casar mais as ideias, e isso acaba dando certo
porque você acaba não tendo problemas internos, você consegue resolver problemas de uma forma um pouco mais fácil. Acho que tudo isso aliado ao sistema educacional, tudo isso aliado ao desejo do israelense de querer fazer uma startup, fazer um IPO na Nasdaq e depois acabar ganhando muito dinheiro e investindo em outras coisas, como aconteceu diversas vezes ao longo dos últimos anos. Então é uma junção de todos esses fatores. Na esteira do que você acabou de falar, o que o Brasil, no campo da inovação, poderia se inspirar em Israel? Acho que o Brasil tem que investir mais em educação. Tem que haver um sistema híbrido de investimento privado e público, tem que haver investimento em pesquisa e desenvolvimento nas universidades federais e nas universidades privadas, tem que unir a iniciativa privada com a iniciativa pública para isso, tem que incentivar as pessoas a testarem, errarem e fazerem de novo e não julgarem elas se terem não dado certo a primeira vez, ou seja, a cultura do erro não tem que ser negativa, tem que ser positiva. E obviamente, a experiência. Quanto mais pessoas testando, quanto mais pessoas fazendo, quanto mais a sociedade abraçar essas experiências, mais as sociedades, não só do Brasil, mas de outros países do mundo, vão poder criar mais inovações. Bom, falamos de inovação, agora vamos projetar o que vem por aí? Vamos falar um pouquinho do futuro de Israel? Gostaria que você nos falasse sobre alguns temas importantes e vamos especificamente falar dos conflitos, que, claro, são temas que acabam ganhando muito noticiário internacional. Então, quais são as suas projeções em relação aos conflitos ali na região? Olha, o Oriente Médio é um lugar onde a corda é muito bamba e você não consegue ver muitos anos à frente, porque é uma região instável. Não se sabe se os regimes que estão em volta de Israel vão trocar, se vai eclodir uma guerra civil em volta do país que pode eventualmente reverberar aí dentro de Israel. A gente sabe que o Hamas, que é um grupo fundamentalista que a Janine relembrou aqui, controla a faixa de Gaza. Nós sabemos que a autoridade palestina, que controla a Cisjordânia, é fraca, corrupta e não tem eleições há mais de 10 anos. Nós sabemos que a Síria está no fim da sua guerra civil. Nós sabemos que o Líbano é um país à beira da falência econômica, com muita influência negativa do Irã, uma fuga de capital árabe, principalmente dos Emirados, por causa dessa influência iraniana, com um grupo terrorista, que é o grupo terrorista mais armado do mundo, que é o Hezbollah, que controla parte do Líbano. Tudo isso junto, não tem como saber o que vai acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. O que sim se sabe Israel está cada vez mais segura. Eles conseguem desenvolver tecnologia para evitar que esses foguetes, por exemplo, pelo menos a maioria deles, atinjam as cidades israelenses, apesar de terem atingido na última guerra, terem morrido pessoas, mas esse número cada vez mais é menor ao longo dos últimos 20 anos. A questão dos foguetes antigamente matava muito mais gente do que hoje em dia. Isso faz com que o governo israelense tenha menos necessidade de entrar em conflitos armados desnecessários, consigam proteger a população, revidar de uma forma mais amena eventualmente, conflitos mais curtos como esse de 10 dias em vez de conflitos de longa duração, pois esse não é o interesse nacional israelense. Israel tem uma estratégia defensiva e uma tática ofensiva. Não tem interesse de entrar em conflito armado pelo tamanho do território, não tem profundidade territorial, não tem orçamento para isso, e o exército é composto das pessoas, todo mundo. Então são os filhos e os netos dos que estão tomando as decisões que vão entrar no conflito armado. Então ninguém quer que vidas sejam perdidas à toa. Então os conflitos armados que Israel entra normalmente são aqueles que são essenciais. Se puder evitar o conflito armado, eles vão evitar. Por isso que eu acredito que Israel vai continuar desenvolvendo mais tecnologia para proteger o seu espaço aéreo e combater o terrorismo e ao mesmo tempo trabalhar para que algum processo de paz seja desenvolvido com os seus vizinhos que ainda não têm relações com Israel e principalmente com os palestinos. Eu gostaria de escutá-lo em relação à demanda, ao pleito dos palestinos. Você defende, então, a concessão do território a eles? Defendo que eles negociem e eles cheguem em uma solução onde os palestinos vão ter a sua independência, a sua dignidade e a sua autodeterminação, e Israel vai continuar existindo como Estado judeu e democrático e o lar nacional do povo judeu. A solução de como isso vai ser feito, qual vai ser a divisão, quem vai estar do outro lado governando,
vão ser eles que vão ter que chegar a essas conclusões. Israel tem que ter as suas demandas de segurança atendidas, porque Israel foi atacada durante os últimos 74 anos, então eles têm demandas legítimas de segurança. Ao mesmo tempo, Israel vai precisar encontrar com os palestinos e resolverem essa situação, atender as demandas, ou pelo menos parte das demandas que os palestinos têm. Mas há que haver aí uma vontade política e educacional, principalmente do lado palestino, de trocar a incitação ao ódio ou deslegitimar Israel de existir para uma posição de que há que chegar a uma solução onde ambos possam existir. E quais rumos a política interna deve tomar nos próximos meses, justamente por conta desse novo governo? Eu acredito que nesse tema especificamente, eles não vão tocar muito sobre esse tema, pois há muita divergência dentro dessa coalizão sobre esse tema especificamente. Então acredito eu que eles vão conseguir gerenciar o conflito da melhor forma possível, pelo menos tentar gerenciar da melhor forma possível, mas eles não vão tocar no assunto do processo de paz, na minha opinião, a fundo, porque há muita divergência dentro desses 8 partidos e com certeza eles não vão conseguir ser atendidos, isso pode derrubar a coalizão. Sabendo disso, a minha análise é que eles não vão tocar nesse tema nos próximos pelo menos 2 anos. Agora, cenário mundial. Há pautas muito sensíveis e Israel muitas vezes acaba tomando uma posição que agrada a alguns e desagrada a outros. Então, nesse tabuleiro, como Israel tem se colocado em relação às principais pautas mundiais? Por exemplo, o aquecimento global. Israel recentemente se comprometeu em diminuir bastante a emissão de gases tóxicos. Israel tem um governo preocupado com o aquecimento global, onde direita e esquerda concordam com a pauta e já assumiram diversas responsabilidades no COP26 e em outros congressos. Existe toda uma questão de plantar mais árvores do que cortar. Israel é um dos únicos países do mundo que plantou mais árvores e que passou do século XX para o XXI com mais árvores do que quando foi fundado. É um país extremamente preocupado com o meio ambiente, extremamente preocupado com a vida animal, por exemplo. Israel é um dos únicos países do mundo que proibiu, por exemplo, o charrete, puxada com animais. Tem um sistema de cuidado com animais de rua, como gatos e cachorros, de excelentíssimo nível, com chips internos para poder cuidar dos animais, que são pautas que agradam a alguns ou desagradam outros. Eu acho que é um conjunto de solidariedade, de preocupação com o planeta Terra, ao mesmo tempo de desenvolvimento econômico num mercado de livre comércio e de preocupação com a tecnologia e do desenvolvimento humano no mundo. E diante de tudo isso, o André passou 10 anos em Israel, estuda, conversa com israelenses, brasileiros que moram lá e pode compartilhar muito com a gente. O israelense, a sua percepção, é um povo feliz? Com certeza. Eu acredito que os israelenses são um povo feliz, porque apesar de todas as dificuldades, eles conseguiram conquistar algo que, na minha opinião, é um exemplo para outros países do mundo e é um exemplo também para a região. Mesmo com todas as tentativas de evitar que o país exista, eles conseguiram vencer. E eles não só conseguiram vencer, eles conseguiram fazer a paz com muitos dos seus ex-inimigos. Isso eu acho que é um exemplo que deixaria qualquer povo feliz, porque eles conquistaram. E acho que também vale lembrar aqui que depois de 2000 anos de perseguição, exílio e expulsões, o povo judeu voltou para sua terra ancestral e construíram um país livre, democrático, lindo e que está aberto agora a todas as pessoas que queiram visitar. André Laist, cientista político, especialista em Israel. Gostei demais de sua participação. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Sorte e sucesso nessa caminhada. E, por favor, volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Obrigado pelo convite. Ponto final nessa edição. Eu agradeço demais sua companhia e audiência. Continue aqui na programação da Jovem Pan News. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.
Jovem Pan.